pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Larissa, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de número 2 do nosso curso de Cálculos Aplicados à Farmácia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cálculos de concentração. É um tipo de cálculo que a gente mais faz dentro de um laboratório. É um dos principais. Toda hora no laboratório, muitas vezes a gente precisa preparar uma solução, a gente precisa verificar se a solução que tem pronta realmente está adequada para fazer a nossa técnica, ou a gente precisa, por exemplo, preparar uma solução fisiológica. Então, toda vez que a gente está pensando em preparar essas soluções, a gente acaba se deparando com cálculos de concentração. Por quê? Porque essa concentração, ela tem que ser exatamente aquela que a gente está buscando. Se estiver muito mais concentrado, prejudicial. Se estiver muito menos concentrado do que o esperado, prejudicial também. Vamos só relembrar rapidinho como que vai funcionar aqui o nosso curso? Então, nós tivemos ontem a aula de número 1, que foi a aula de conceitos iniciais, onde a gente conversou um pouquinho sobre tudo aquilo que envolve, esses cálculos dentro da farmácia. Tanto na farmácia de manipulação, quanto na drogaria, quanto na indústria, quanto pensando ali na farmácia cosmética. E a gente vai indo para diversas áreas da farmácia que a gente consegue pensar que a gente precisa de cálculo. E em todas elas, não só na farmácia, como em várias outras áreas da saúde, inclusive, na biomedicina, na enfermagem, na estética, a gente sempre acaba tendo um pouquinho de contato com cálculo, né? Então, na aula de ontem, a gente conversou um pouquinho sobre os seus conceitos iniciais, a gente pensou um pouquinho como eu faria um cálculo de cápsulas, um cálculo de quantidade de princípio ativo, um cálculo de quanto de medicamento eu vou liberar para aquele meu paciente, né? Agora, hoje, a gente começa a entrar em algo um pouquinho mais específico, um tipo de cálculo um pouquinho mais específico. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre cálculos de concentração. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, soro fisiológico é NaCl 0,9%. O que esse 0,9% significa? A concentração. Aqui a gente está olhando, por exemplo, para uma concentração em porcentagem. Agora, nós temos outros tipos de concentração, por exemplo, concentração molar. Então, uma solução NaCl 2M, 2 molar. Então, vários tipos de concentração que a gente pode acabar se deparando. Mas, Lari, por que eu preciso conhecer esses tipos de concentração diferente? Muito simples. Muitas vezes, quando a gente tem contato com soluções, com reagentes que vêm de fora, então você compra de uma determinada empresa, está acostumado a comprar dessa empresa, aconteceu um problema, a empresa fechou, você vai mudar o seu fornecedor. Às vezes, as soluções que você comprar vêm em outras concentrações. Às vezes, a forma que você compra vem uma solução em estoque. Isso é muito comum, viu, pessoal? A gente compra uma solução mais concentrada, uma solução que a gente chama de solução estoque. E a partir dela, a gente ajusta a concentração e faz a diluição, que é o assunto da nossa aula de amanhã. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre cálculos de diluição. Como que eu faço para diluir uma determinada amostra? Se ela está muito concentrada, eu vou lá e eu quero diluir. Eu quero, a partir de uma amostra, formar outra. A partir de um reagente com uma determinada concentração, formar outro com outra concentração, diferente da primeira. E veja só, tudo isso, para a gente conseguir ajustar a concentração, para a gente conseguir diluir, a gente precisa ter uma solução, que é o assunto da nossa aula de número 4, preparo de soluções. Então, na aula 4, a gente vai conversar sobre o que é uma solução, como que eu preparo uma solução, por que essa solução é importante quando eu penso na farmácia e como que a gente vai, se portar dentro de um laboratório para fazer esse preparo, por exemplo. E aí vem a aula que eu falo para vocês em todo o curso, que é a aula mais legal do nosso curso, que é a aula de número 5. Por que a aula de número 5 é a mais legal, Lari? Porque a aula de número 5 é uma aula de perguntas e respostas. Nessa aula 5, eu coloco os comentários que vocês deixam aqui embaixo para mim. E aí eu vou respondendo e a gente vai conversando sobre eles. Então, peço para vocês,
Tá gostando da aula? Comenta aqui embaixo. Ficou com alguma dúvida? Não entendeu alguma parte? Comenta aqui embaixo. Deixa o seu comentário aqui para eu saber que você tá acompanhando, se você tá gostando ou não, se você tá com dúvida ou não, se você tá entendendo. Muitas vezes eu escuto dos alunos, nossa, prof, essa foi a primeira vez que eu consegui entender tal conteúdo. Olha que legal, né? Ter esse feedback de vocês é o que nos motiva a continuar. Então, coloca aqui embaixo para mim nos comentários se você está assistindo, se você está gostando, se você está com alguma dúvida. E aí, a sua dúvida eu vou usar para compor a nossa aula de número 5. Então, coloquem bastante dúvida aqui embaixo, para na aula 5 a gente resolver todas elas juntas, ok? Vamos lá, começar a falar um pouquinho sobre concentração, então. Então, veja só. Pensem comigo. Quando eu vou na padaria, quero comprar presunto. Ou queijo, né? Quero comprar queijo. Vou na padaria comprar queijo. Como que eu peço a quantidade de queijo que eu quero? Ah, eu quero meio quilo? Ah, eu quero 400 gramas? Não, eu quero 200 gramas. Ah, não, eu quero pouquinho, eu quero 50 gramas. Olha só, né? A forma com que a gente pede o queijo na padaria, a gente usa uma unidade de medida de massa. Porque lá na padaria, por exemplo, a pessoa não vai cortar o queijo para você, colocar em uma bandejinha e colocar em uma balança para pesar esse queijo. Aqui a gente está olhando para massa. E uma das unidades de medidas mais comuns para massa é quilo. Quilo, grama. Grama é uma quantidade menor do que o quilo. Veja só, se eu for lá na padaria e pedir assim, olha, eu gostaria de meio quilo de queijo. Quanto que vai vir escrito na etiqueta? Vai vir escrito 500 gramas de queijo. Porque 500 gramas é a mesma coisa que meio quilo. E aí nós temos várias outras unidades de medidas que estão presentes lá no nosso Sistema Internacional de Unidades, conhecido também como SI. Uma dessas unidades que vai ser importante para a gente aqui hoje é essa unidade aqui, ó. A unidade mol. Aqui. Olha que bonitinha. A unidade mol nos ajuda a entender entidades elementares. Como assim? Átomos, moléculas, outras partículas, né? Se você tem dificuldade para entender quando eu tô falando de átomos, moléculas, coloca aqui embaixo que você quer um curso básico de química. Quem sabe a gente não produz um para vocês. Veja só. Quando eu tô pensando nessas entidades elementares e tô pensando em mol, a gente está refletindo em relação a uma quantidade de matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e volume, que ocupa um lugar no espaço. Pensem comigo, eu, Larissa, tenho massa? Tenho. Tenho volume? Tenho. Eu ocupo um lugar no espaço? Com certeza. Então, eu sou o quê? Matéria. E vocês? Tem massa? Tem. Tem volume? Tem. Ocupam um lugar no espaço? Sim. Vocês são o quê? Matéria. Essa caneca aqui, por exemplo, ela tem massa? Tem, ó. Eu consigo sentir. Eu consigo pesá-la. Maravilha. Ela tem volume? Tem, ó. Consigo pôr a mão nela. Ela ocupa um lugar no espaço? Sim. Então, ela é o quê? Matéria. E aí vocês vão me perguntar assim, Lari, mas e o ar? No ar eu sei que a gente tem átomos. Mas o ar tem massa? Tem. Tem volume? Tem. Quer uma prova? Olha para essa garrafinha, por exemplo. Essa garrafinha tá cheia de ar. Se eu abrir a tampinha dela aqui e apertar, eu consigo sentir o ar saindo na minha mão. Então, o ar, ele tem massa, ele tem volume, ele ocupa local no espaço e ele é considerado matéria também. Só que veja só, a gente tem, lá na química, a gente aprende que nós temos os átomos. O que é isso? Pensa só, pensa em você. Quando você olha para suas mãos,
Você consegue ver cada uma das células que estão ali na sua pele? Não. Por quê? Porque as células são muito pequenininhas. E a gente não consegue enxergá-las sem o auxílio de um microscópio. Quando eu vou para o microscópio, eu consigo ver as células, mas eu não consigo ver os átomos. Os átomos são cada partícula que se une para formar uma molécula, que se unem para formar as estruturas dentro da célula, as organelas, que vão se unir para formar o que a gente conhece como célula. Olha que bonito, né? Então, os átomos, eles são muito, 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 muito pequeninos. A gente não consegue ver com os nossos olhos, porque eles são muito, muito, muito pequenos. E aí, como que a gente consegue medir? Como que a gente consegue pesar? Como que a gente consegue preparar uma solução baseado no número de átomos ou baseado em uma determinada quantidade desses átomos? Como que eu consigo saber quanto pesa um átomo? Se ele é tão pequeno que eu não consigo nem vê-lo. Olha só que legal. E aí, o que que acontece? Esse rapaz aqui, lindíssimo, maravilhoso, Avogadro, pensou em uma solução. Ele pensou assim: eu vou criar então uma unidade que eu vou chamar de mol. E essa minha unidade mol vai representar uma determinada quantidade de moléculas ou de átomos, que será 6,02 vezes 10 elevado a 23. O que é isso? É muita coisa mesmo. E aí, olha a ideia dele. Ele falou assim: sempre que eu estiver falando 1 mol, eu vou estar falando sobre 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de algo. 1 mol de bananas vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 bananas. 1 mol de tomates, 6,02 vezes 10 elevado a 23 tomates. 1 mol de larissas, 6,02 vezes 10 elevado a 23 larissas. E 1 mol de átomos de carbono, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Ah, Lari, mas e se for 1 mol de moléculas de glicose? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Ou seja, ele pensou em uma unidade que nos traria uma quantidade de átomos. Por quê? Veja só, se eu sei que 1 mol representa 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de algo, veja só, como que eu vou saber quanto vale 1 mol em massa? O que é isso? Em gramas. Como que eu sei quantas gramas vale 1 mol? E aí vem a ideia genial. Depende. Depende do quê? Depende da unidade que eu tô falando. Veja só, 1 mol de bananas. A banana, ela tem um determinado peso, concorda? 1 mol de bananas vai ter um peso diferente do que 1 mol de larissas? Com certeza. Larissa mais pesado do que uma banana. Olha que legal. E aí a gente consegue correlacionar isso com os nossos átomos a partir de algo que a gente chama de massa molar. A massa molar é a massa em gramas que tem 1 mol de uma determinada entidade química. Se eu estiver falando, por exemplo, de hidrogênio, eu sei que a massa atômica do hidrogênio, atômica, ou seja, a massa que eu tenho em um átomo é igual a 1. Se eu estiver falando do carbono, a massa atômica é igual a 12.
Se eu estiver falando de uma molécula, ó, nitrogênio, N2, massa atômica, 28. Composto iônico, NaCl, massa atômica, 58. Mas, Lari, você está me falando massa atômica. Eu quero saber massa molar. Maravilha! Elas são numericamente iguais. Como assim, Lari? Veja só, hidrogênio. A sua massa atômica, que a gente representa pela letra A, equivale a 1U, uma unidade. A sua massa molar, que a gente representa por MM maiúsculo, equivale a 1, só que agora é gramas por mol. Veja que o número 1, ele se repete. O que mudou então? A unidade, ó. Para a massa atômica, eu vou colocar U. Para a massa molar, gramas por mol. Tranquilo, né? Veja só, vamos praticar? Vamos fazer esse exercício. Exercício número 1. Vamos lá. A água tem fórmula molecular. O que é isso? É a fórmula da molécula. E essa fórmula molecular da água é H2O. Por que a fórmula molecular da água é H2O? Porque a sua molécula é assim, ó. A gente tem um oxigênio ligado com 2 hidrogênios. Essa daqui é uma molécula de água, por exemplo, tá? E aí eu quero saber quantas gramas tem 1 mol de água. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e anoto todas as informações que o exercício me deu. Qual que é a fórmula molecular, qual que é a massa molar de cada elemento. Olha só, aqui a massa molar do oxigênio e aqui do hidrogênio. E aqui anoto a minha pergunta, para facilitar, né, para eu não esquecer aquilo que eu quero descobrir. O que eu costumo fazer? Eu venho aqui e copio a minha fórmula. E aí eu coloco uma setinha para cada elemento. Então, saindo do oxigênio, tem uma setinha. Saindo do hidrogênio, tem outra. Vamos começar a preencher? Olha para o hidrogênio. Aqui. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então, eu venho aqui e coloco 2, porque eu tenho 2 hidrogênios. Vezes quem? A massa molar desse hidrogênio. 1 igual a 2. Olha para o oxigênio agora aqui, ó. Quantos oxigênios eu tenho? Um só. Qual que é a massa molar desse oxigênio? Tá aqui, ó. 16. 1 vezes 16, 16. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar. 16 mais 2. 18. 18 o quê? Gramas por mol. Então, a massa molar da água equivale a 18 gramas por mol. Tranquilo para calcular, não é? Então, veja só, vamos fazer esse aqui agora. Olha que legal esse. Vamos ler junto e aí vocês vão pausar esse vídeo e tentar resolver sozinhos. Depois vocês dão um play de novo para ver se vocês acertaram, tá bom? Olha só, a gente tem um determinado inseticida que tem a seguinte fórmula molecular: C10, H14, O5, NSP. E aí eu te pergunto, quantas gramas tem em 1 mol desse inseticida? E eu também te dou os dados, ó, massa molar de todos esses elementos, para ficar bem fácil de você conseguir calcular. E aí vem, o que a gente sempre faz quando a gente está resolvendo um exercício de química ou um exercício de cálculo? A gente sempre vai anotar as nossas informações principais. Sempre, 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 sempre anote as informações principais de vocês. Então, aqui coloquei, ó, a minha fórmula molecular,
as massas molares de cada elemento e a minha pergunta principal. E aí, vejam só, vamos calcular isso daí. O que eu tenho que fazer primeiro? Nesse ponto, pessoal, pausem o vídeo, tentem fazer sozinhos, depois voltem aqui, tá bom? Olha só, o que a gente vai fazer primeiro? Copio a fórmula molecular. C10, H14, O5, NSP. Venho aqui e coloco uma setinha para cada elemento, igual a gente fez da outra vez. Para ficar mais fácil de localizar as informações. Vamos lá, vamos começar com o P. Ó, P está aqui. Massa molar do P, 31. Eu tenho um só, então 1 vezes 31 é igual a 31. Maravilha. Olha para o S agora. O S está aqui, ó, 32. Tenho um S vezes 32, que é a sua massa molar. Tenho 32. Maravilha. Próximo, N, nitrogênio. Massa molar, 14. Tenho um nitrogênio. Massa molar, 14. Então, vale 14. E aí, veja só. Vou abrir aqui a calculadora para a gente fazer juntos. Deixar ela aqui pequenininha. Beleza. Então, vamos lá, ó. Oxigênio. Aqui. Tem 5 oxigênios. Sua massa molar é 16. Então, eu venho aqui e coloco 5 vezes 16. Vamos ver quanto isso dá na calculadora? Olha só, 5 vezes 16. Dá 80. Maravilha. Qual que é o próximo? Hidrogênio. Tenho 14 e cada um vale 1. Então, tenho 14 hidrogênios e cada um tem massa molar de 1. Então, vou colocar aqui 14. E, por último, temos o nosso carbono. Olha o carbono aqui, massa molar 12. Carbono eu tenho 10. Cada um vale 12, então vai dar 120. Agora, o que a gente precisa fazer? Somar todo mundo. Olha só, 31 com 32, com 14, com 80, com 14, com 120. Vamos somar todo mundo? Olha aqui na calculadora. Eu tenho 31 mais 32 mais 14 mais 80 mais 14 mais 120. 291. O que é esse 291? É a massa molar que eu tenho para esse inseticida. A massa molar, então, é 291, o quê? Gramas por mol. Isso significa que para cada mol que eu tiver desse composto, desse inseticida, eu terei 291 gramas. E o contrário também é verdade. Se eu for lá e pesar 291 gramas deste inseticida, eu posso falar que eu tenho 1 mol. Olha que legal! E aí, depois me contem aqui nos comentários se vocês acertaram. Vamos fazer mais um? Exercício de número 3. Olha que legal esse daqui. Em uma lata de leite, ó, em 100 gramas de leite em pó infantil, eu sei que tenho 500 miligramas de cálcio. Cálcio é importante porque nos ajuda, né, a reparar os nossos ossos. Por que no leite infantil a gente precisa de cálcio? Porque a criança, conforme ela vai crescendo, o seu corpo também cresce. Dessa forma, os seus ossos precisam crescer. E por isso a gente precisa de cálcio, suplementar essa criança com cálcio para facilitar esse processo de crescimento. E aí quero saber quantos mols de cálcio eu tenho em uma lata com 400 gramas de leite em pó. O que a gente faz? Nesse momento, pausa o vídeo, tenta resolver sozinho, depois dá um play, ok?
Vamos lá. Primeira coisa, anoto todas as minhas informações. Então, eu sei que para cada 100 gramas de leite, eu tenho 500 miligramas de cálcio. Em uma lata desse leite, tenho 400 gramas de leite em pó. Sei que a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol e a minha pergunta é: quantos mols de cálcio eu tenho em uma lata? Então, veja só. Pensem comigo. Eu sei que em 100 gramas de leite, eu tenho 500 miligramas de cálcio. Eu também sei que uma lata de leite tem 400 gramas. Então, em 400 gramas de leite, quanto eu tenho de cálcio? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Para resolver essa equação, a gente vai multiplicar em cruz. Olha só, esse aqui que está em rosa vai multiplicar com esse aqui em rosa. E este daqui que está em verde vai multiplicar com este daqui que está em verde. Como assim, Lari? Ó, 100 vezes x é igual a 400 vezes 500. O 100 estava aqui, multipliquei com o x. 400 aqui, multipliquei com 500. Quando eu resolvo esse cálculo, veja só, eu tenho 400 vezes 500 dividido por 100. Isso aqui, ó, posso cortar. 4 vezes 5 dá 20, tem mais 2 zeros. 2.000. 2.000 o quê? Miligramas de cálcio. 2.000 miligramas de cálcio é a mesma coisa que 2 gramas de cálcio. Olha que legal. Ah, Lari, então eu já descobri quanto eu tenho de cálcio em uma lata. Correto, a gente já descobriu. Porém, a gente descobriu em gramas. E o exercício pergunta para nós em mol. Quantos mols de cálcio eu tenho em uma lata? Então, veja só, parte 2 aqui da nossa conta. Eu sei que 1 mol de cálcio tem 40 gramas. Onde que eu sei isso? Aqui, ó, na massa molar do cálcio. 1 mol, 40 gramas. Eu tenho na minha lata de leite 2 gramas e eu quero saber quanto isso vale em mol. E aí eu faço a mesma coisa. Multiplico em cruz, vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. 1 vezes 2 é igual a 40 vezes x, que é a mesma coisa que x igual a 2 dividido por 40. Vamos ver quanto isso dá? 2 dividido por 40. Dá 0,05. 0,05 o quê? Mol. Então, quantos mols de cálcio eu tenho em uma lata? 0,05 mol. Tranquilo? Depois contem para mim se vocês acertaram, hein? Vamos lá. O que mais que a gente consegue pensar em concentração? Nós temos um tipo de concentração chamada de concentração comum. Ela refere-se à quantidade de soluto que eu tenho em uma determinada solução. Veja só, a gente pensa em concentração comum como C é igual a massa por volume. Massa de quem? Do meu soluto. Volume de quem? Da minha solução. E aí, veja só, vamos praticar exercício de número 4. Em uma emergência, um técnico de hospital preparou um soro glicosado. O que ele fez? Ele dissolveu 108 gramas de glicose em água suficiente para 2 litros de solução. E aí eu te pergunto, qual é a concentração em gramas por litro? Aqui eu estou falando de concentração comum. E também te pergunto, qual é a concentração em mol por litro? E aqui eu estou te falando de concentração molar.
E aí, te dou também o dado, ó, massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Nesse momento, pausa o seu vídeo, tenta responder e volta aqui. Vamos lá? Exercício 4, então. Primeira coisa, vou anotar todas as minhas informações. Então, eu tinha 108 gramas de glicose em 2 litros de solução. A massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Quero saber a quantidade em gramas por litro e a quantidade em mol por litro. Aqui está escrito errado. Deixa eu consertar. Mol por litro. Pronto. Veja só, consertem aí no material de vocês também, tá bom? Veja só, primeira coisa, vamos calcular concentração em grama por litro. Grama por litro, eu vou pensar em concentração comum, que é massa por volume. Quanto que eu tenho de massa dessa minha glicose? Tá aqui, ó, 108 gramas. Qual que é o volume da minha solução? Tá aqui, ó, 2 litros. Então, quanto que vale a concentração em gramas por litro? Olha só, 108 dividido por 2. Vale, então, 54 gramas por litro. E aí vem pergunta de número 2. Então, ó, concentração em gramas por litro, 54 gramas por litro. Pergunta número 2 é referente a mol por litro. Pensa comigo. Eu acabei de calcular que para cada litro eu tenho 54 gramas. Olha só, 54 gramas de glicose eu tenho em 1 litro. Maravilha. Eu quero saber quanto vale em mol. Então, veja só, eu sei que 180 gramas é 1 mol. Em cada litro eu não tenho 54 gramas? Então, vamos descobrir quanto que isso vale em mol. Multiplico em cruz, então vai ficar assim, ó, 180 vezes x é igual a 54 vezes 1. X é igual a 54 dividido por 180. Vamos ver quanto que isso dá? 54 dividido por 180. 0,3. O quê? Mol. Então, qual que é a minha concentração mol por litro? 0,3 mol para cada litro. Ok, pessoal? Tem mais um para a gente praticar. Então, olhem para esse daqui. Exercício de número 5. Vamos ler juntos. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio, NaCl, nosso sal de cozinha, em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração dessa minha solução final? Nesse momento, pausa o seu vídeo, tenta resolver no seu caderno, tá bom? Olha só. Vamos lá, então. Primeira coisa importante, vou anotar todos os meus dados. Então, eu sei que eu tenho 4 gramas de NaCl, nosso cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha. 2 litros de água. E eu quero saber qual é a concentração. Tá vendo que eu usei esse símbolo? Esse símbolo é o nosso símbolo para concentração. Muito comum quando a gente está falando um pouquinho sobre química, tá? Aqui eu quero a concentração pensando em gramas por litro. Vamos entender o que aconteceu, então? Eu fui lá e pesei 4 gramas de NaCl, sal de cozinha. Então, fui lá, peguei uma colher, ó. Não sou muito boa de desenho. Peguei uma colher e coloquei aqui sal de cozinha, 4 gramas. Dá uma colher quase cheia aqui, ó. Maravilha. O que eu fiz, então? Eu peguei um copinho, uma jarra, ou se eu tiver dentro do laboratório, eu peguei um becker.
O Becker, ele tem esse formato parecido com um copo, tá? Ele é feito de vidro, né? A gente usa muito dentro do laboratório. Peguei esse meu Becker, ou um copo de vidro se eu tivesse na minha casa, coloquei 2 litros de água. Então, aqui, ó, 2 litros de água. Então, provavelmente não iria usar um copo, iria usar uma jarra, né? E peguei essa colherzinha minha aqui de sal, 4 gramas, e coloquei aqui dentro. O sal, ele começa a cair e eu vou misturar. E aí ele vai dissolver. Eu não consigo mais ver o que é sal e o que é água. Para mim fica uma coisa só, concorda? E aí preparei essa solução. O que eu quero saber? Qual é a concentração que eu tenho de NaCl nessa solução? Se eu estou falando em uma concentração gramas por litro, eu estou pensando em uma concentração comum. Concentração comum, lembra lá, é massa dividido por volume. Massa de quem? Do meu soluto. Quem que é o meu soluto? NaCl. 4 gramas. Volume de quem? Da minha solução. Por isso que aqui ele fala assim, ó, considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros. Porque pode acontecer de você estar preparando uma solução e o volume diminuir ou aumentar. E aqui a gente tem que ficar esperto, porque quando a gente utiliza concentração comum, a gente está pensando em volume da solução. E ele fala para nós, o volume da solução permaneceu 2 litros. Então, eu posso vir aqui e colocar 2 litros. E aí, vou dividir 4 dividido por 2. Deu 2. 2 o quê? Gramas por litro. O que isso significa? Deixa eu anotar aqui, ó, 2 gramas por litro. O que isso significa? Que para cada 1 litro que eu tiver de solução, eu tenho 2 gramas de NaCl. Ah, maravilha! Então, se eu quiser preparar uma solução igual a essa, na mesma concentração, porém com 3 litros de solução, quanto de NaCl eu preciso? 3 vezes 2, 6 gramas. E se eu quiser preparar com 4 litros de solução? 4 vezes 2, 8 gramas de NaCl. E assim por diante. Por isso que é importante para nós conhecer a concentração das soluções. Veja só, nesse caso, foi preparada uma solução de 2 litros. Mas e se eu precisasse de 1 litro só? Eu teria como fazer uma solução igual? Sim, eu colocaria 2 gramas de NaCl. Ah, mas se eu precisasse de 5 litros, como que eu ia fazer? Eu ia utilizar a concentração comum, que eu sei que para cada 1 litro eu preciso de 2 gramas, e aí para 5 litros eu ia descobrir que preciso de 10 gramas. E assim a gente utiliza a concentração para facilitar o nosso dia a dia. E mais do que isso, para padronizar aquilo que a gente faz dentro do laboratório ou dentro de uma farmácia de manipulação, por exemplo. Veja só, se toda vez que eu for fazer a mesma técnica, eu vou utilizar o mesmo reagente, ele precisa estar na mesma concentração. E eu preciso conhecer essa concentração para conseguir seguir os meus protocolos. Por isso que é importante que a gente entenda como calcular essas concentrações, como chegar a essas concentrações, ok?